Boa noite, caros alunos, caras alunas. Estamos aqui reunidos novamente para dar continuidade à nossa disciplina de gestão de recursos hídricos. Se você faltou a aula passada ou ainda não me conhece, eu sou o professor Tiago Augusto Domingos, sou geógrafo e mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito do quê? Águas subterrâneas, Política Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Na aula passada, nós trabalhamos alguns conceitos que foram fundamentais para embasar a aula de hoje. A gente trabalhou a questão envolvendo o ciclo da água e a bacia hidrográfica. Hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre bacia hidrográfica, só que falando da água subterrânea. Ela faz parte também da bacia hidrográfica. A gente tem que compreender qual que é o movimento das águas subterrâneas para melhor compreender o funcionamento das bacias hidrográficas, tá ok? É um assunto que particularmente eu gosto bastante de trabalhar, tá? E espero que no decorrer da aula vocês também se encantem por esse tema tão fabuloso que são as águas subterrâneas. Outro ponto que vamos trabalhar vai ser a Política Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Para isso, gostaria de lembrar Vossa Senhoria do seguinte recado. Se você não gosta de estudar leis, você acha que estudar leis é um negócio chato, começa a perceber essa esfera, tá, um pouco diferenciada. Dentro da gestão ambiental, vocês precisarão trabalhar com leis, tá bem? Eu também não gosto de viver num mundo onde há miséria, mas eu sou obrigado a conviver com a miséria. Você vai ter, tá bem, para o bom desenvolvimento do seu próprio trabalho, que se dedicar ao estudo de leis. Não vai ter como fugir disso. Por quê? Não adianta você fazer as coisas porque você quer, as coisas porque você acha que é justo, porque você acha que é o certo a ser feito. Você tem que fazer tudo embasado em leis. Não há processo de licenciamento que não seja embasado em leis, tá bem? Então, é necessário que vocês reconheçam os instrumentos legais que vão balizar o seu desenvolvimento enquanto um agente atuante no meio ambiente, tá bom? Eu gosto de começar a aula trazendo alguma bibliografia que foi utilizada para o desenvolvimento dessa aula. Vamos lá para a câmera de documentos, então? O que nós temos aí? Até agora nada, um vazio. Agora temos um livro, tá? Aqui nós temos o Decifrando a Terra, trouxe para vocês na semana passada, já que a gente estava trabalhando, com alguns aspectos físicos da bacia hidrográfica, e eu trouxe o Decifrando a Terra porque ele foi utilizado em algumas partes da aula passada. A primeira parte da aula, que trata sobre água subterrânea, foi retirado, as imagens foram retiradas desse livro, tá? Lançado, organizado pelo Wilson Teixeira, e nós temos que ele foi publicado pela Companhia Editora Nacional. Ok, um livro então que trata das águas que foram colocados. Vamos trabalhar também Política Nacional de Recursos Hídricos. E isso aqui eu acho que pode ser um livro de cabeceira de vocês, tá? Isso é o quê? Ó, temos aqui, uma coleção de leis de direito ambiental, tá bem? Então, simplesmente são as leis colocadas aqui, dadas em ordem, tá bem? Em ordem cronológica, e elas estão dispostas neste pequeno livrinho, tá? Pequeno de tamanho, mas eu vou colocar de lado para vocês, e ele é bem largo, tá bem? Por que ele é largo? Porque a gente tem uma quantidade enorme de leis para ser trabalhadas. O meu foi lançado pelas edições jurídicas da editora Manoli, mas vocês encontram de outras editoras, tá bem? Não estamos aqui também para fazer propaganda de livro, eu só acho que é o seguinte, trabalho com uma turma de curso superior, e curso superior as pessoas gostam de ler, Se não gostasse de ler, não ia fazer curso superior. Vamos lá, outro de direito ambiental, vamos dar um zoom aqui. Esse aqui, da Márcia Leusinger e da Sandra Curô, tá? Direito ambiental, esse livro aqui, ele é relativamente simples, tá? Ele é muito bom para uma leitura inicial a respeito das questões que envolvem direito ambiental. Esse foi lançado pela editora Campus Jurídico, tá? Outro livro de direito ambiental que a gente usou para fazer essa aula foi este aqui, de direito ambiental, do Paulo de Bessa Antunes. Talvez, eu digo talvez porque eu não conheço todos, tá? Talvez essa seja a bibliografia, o livro mais relevante sobre o assunto em língua portuguesa, pelo menos no Brasil. Tanto é que já está na sua 14ª edição. O meu é novo, eu comprei ano passado, não sei se já saiu a 15ª, tá? E ele foi lançado pela editora
Atlas, tá? Vale muito a pena ter acesso a esse livro aqui, porque ele trata de diversos assuntos referentes o direito ambiental. Tá? Os temas não são tão aprofundados, mas eles são trazidos de uma forma... tem bastante temas que são trazidos aqui. E por fim, um último livro que eu falei que ia acompanhar a gente nas 4 teleaulas, que é o Águas Doces no Brasil, Capital Ecológico, Uso e Conservação, organizado por uma turma que tem muito gabarito no que faz, tá? Que é o Aldo Rebouças, o Benedito Braga e o José Tundizi, tá ok? Essa turma aqui, elas têm são... Como é que eu vou dizer? São referências nacionais no que envolve questões da água, tá bem? Então, pessoal, essa é a nossa bibliografia da aula de hoje, tá? A partir dessa bibliografia foi desenvolvida a aula de hoje e a gente dá início à nossa aula pedindo o quadro pela primeira vez na noite de hoje. Vamos lá para o quadro? O que temos aí? Ó, nós vamos trabalhar as regiões hidrográficas do nosso país. Regiões hidrográficas do Brasil, elas são dadas pela resolução número 32, passei de slide sem querer, resolução número 32 de 15 de outubro de 2003. No seu artigo 1º, parágrafo único, está lá. Considera-se como região hidrográfica o espaço territorial, tá? Então é um espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia ou por um grupo de bacias ou subbacias hidrográficas que sejam contíguas, tá? Isso aqui é primordial. E ela apresenta, então, características naturais, sociais e econômicas homogêneas, ou então similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. Pausa. Pessoal, é o seguinte, dentro das questões, então, de elaborar regiões hidrográficas do nosso país, a intenção foi fazer o quê? Dividir o território nacional em algumas porções, tá? Essas porções, elas são caracterizadas pela existência de uma bacia hidrográfica ou então conjunto de subbacias hidrográficas que tenham certa homogeneidade ou similaridade. A bacia hidrográfica, ela traz isso como uma condição muito interessante de análise, tá bem? Que é essa característica dela ter alguma similaridade ou uma certa homogeneidade. Tá bem? Então, visando isso, foram criadas regiões hidrográficas brasileiras com o objetivo de realizar o planejamento, tá? E esse planejamento é pensado no nível de bacia. Falei para vocês a semana passada, a partir daquele momento, tudo na sua vida seria bacia hidrográfica, tá bem? Agora você pensa em bacia, você age em bacia, porque dentro da bacia hidrográfica nós temos o seguinte, qualquer ponto de influência na bacia pode resultar, tá bem? Numa influência em toda a bacia. Explico melhor. Se nós temos, por exemplo, um poluente lançado a montante, não lembra que é montante? Não lembra, né? Não estudou, não prestou atenção. Não lembra que é montante? Montante é a parte alta, tá bem? Do rio. Se você tem um poluente lançado a montante, ele vai caminhar pelas águas, tá? Em sentido jusante. Quem estiver na parte de baixo, quem tiver a jusante daquele ponto de lançamento do efluente, vai sofrer com uma influência direta, tá bem? Então a gente tem que saber pensar a bacia hidrográfica e entender, bacia hidrográfica não é rio, né? Isso acho que ficou muito claro na semana passada. A bacia hidrográfica não é o rio, é toda a área de captação de água pluvial. Por isso tem algumas pessoas que chama de bacia de captação, tá ok? Então, isso aí a gente tem que levar como consideração. Vamos voltar lá para o quadro para discutir sobre nossas regiões hidrográficas. O mapa do Brasil tá dividido nas suas regiões hidrográficas. Aí nós tínhamos, então, que ele seria uma bacia hidrográfica com o rio principal, por exemplo, Amazônia, Paraguai, Paraná, o Uruguai, Rio São Francisco, o Parnaíba, esses aqui tem tudo um rio principal só. Temos o Tocantins-Araguaia, uma grande discussão. Qual rio é mais importante, o Tocantins ou o Araguaia? Para acabar com a briga, então chama-se Bacia do Tocantins-Araguaia. E aí nós temos os conjuntos de subbacias, como por exemplo Atlântico Nordeste Ocidental, o Atlântico Nordeste Oriental, o Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul, que são rios também que nascem ali na Serra do Mar e correm direto para o oceano, tá bem? Então nós temos aqui a formação então
de bacias hidrográficas que não são formadas por um único rio, ou seja, são subbacias hidrográficas que são contínuas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares. Então ela se enquadra, né, dentro do nosso quesito que foi apresentado no slide anterior. Aí uma discussãozinha muito pertinente que é a questão de escassez de água no Brasil. Região Norte apresenta 7% de toda a população brasileira, mas apresenta 68% de toda a água do país. Região Nordeste apresenta 29% da população e apenas, nada mais, nada menos que 3% de toda a água doce superficial disponível no nosso país. Região Sudeste, temos 43% da população e apenas 6% de água doce disponível de fácil captação. O que podemos extrair disso? Nós temos um problema, então, de escassez gerados no nosso país, né? Parte dela por condições naturais, ou seja, a gente tem no semiárido nordestino, né? A gente tem uma condição natural que leva a períodos de escassez e nós podemos também destacar que há regiões do nosso país que sofrem com a escassez da água devido ao quê? A má qualidade dessa água, tá? Principalmente quando a gente fala de região Sudeste, que é a região mais industrializada do país, a gente pode afirmar que algumas áreas do Brasil, tá bem? Algumas áreas do nosso querido Sudeste, eles sofrem então com escassez de água devido à baixa qualidade da água, que é, né, o resultado de processos industriais, urbano-industriais. Então fica isso aí para a gente pensar, sempre levar isso em consideração. Nós temos 12 a 14% de toda a água doce superficial disponível no planeta, mas a distribuição dela no nosso território se dá de uma maneira extremamente irregular, tá ok? E com particularidades regionais que conferem características a essas águas, tá bom? Então a gente viu quem são, né, as nossas queridas regiões hidrográficas do Brasil. Passemos para o nosso segundo assunto dessa aula, que são as águas subterrâneas. Vamos lá no quadro? Primeiro, água subterrânea. Genericamente, seria toda a água, ó, guarda isso, grava, copia e põe na geladeira. Toda a água que ocupa vazios em formações rochosas ou no regolito. Por que que é para você recortar isso e colar na porta da geladeira? Pelo seguinte, há uma certa visão de algumas pessoas de que águas subterrâneas são como rios que correm. Não, não são. Tá bem? É uma formação rochosa que está encharcada de água, tá bem? Então, nos poros dessa formação rochosa, nós temos a ocorrência da água. Esse negócio de rio subterrâneo até existe, mas são condições muito particulares, tá? Como, por exemplo, nas regiões kársticas. O que são regiões kársticas? Regiões calcárias. Como o calcário ele é muito solúvel em água, tá? A água vai fazendo um trabalho de intemperismo químico dessa rocha, ela vai dissolvendo a rocha e vai criando cavernas, tá bem? Aquelas cavernas lindas com estalactite, estalagmite, colunas, tá? Aquelas cavernas que costumeiramente são, né, representações de o que deve ser uma caverna, por assim dizer, tá? Nesses casos a gente tem rios que correm embaixo da terra, tá? São chamados inclusive de criptorreicos, tá bem? Mas são ocasiões raras. Via de regra são o quê? Formações rochosas que têm água. Vamos voltar lá pro quadro? Então tá, falamos aí de formações. Ah, faltou falar do regolito. Regolito, que é uma palavra acho que nova para muita gente. Regolito é um manto ali de transformação de rocha e solo, tá ok? Ou de maneira mais genérica ainda, seria a parte de cima do solo, tá? Então vamos lá, quem que são os aquíferos que têm assento? Aquíferos são formados por rochas porosas e permeáveis. Então, pera lá, a rocha precisa ser porosa e precisa ser permeável. É a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. Porosa, que apresenta poros, lógico, óbvio, porosa que apresenta poros. Permeável, que a água tem capacidade de fluidez, tá ok? Então tá, são formados por rochas porosas e permeáveis, como por exemplo, os arenitos, os conglomerados ou rochas muito fraturadas, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um? Seguinte, então, a gente já viu que são formados por rochas porosas e permeáveis, aí a gente destacou como tipos de rochas porosas e permeáveis. Arenito é formado por, parabéns, isso aí, você descobriu, por areia, tá certo? Arenitos são formações, então,
formadas por areia. Conglomerados são o quê? São formados por sedimentos, tá? Mas a gente tem sedimentos de diversos tamanhos diferentes. Voltando para o arenito. Arenito é formado por areia e a areia é um tipo de grão, tá ok? Com espessura constante, relativamente constante. O conglomerado, ele apresenta diversos tipos de grãos de tamanhos diferentes, tá bem? E por fim a gente lá, rochas muito fraturadas, tais quais a gente tem aqui na região norte do Paraná, tá? Em algumas outras áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é o quê? Regiões basálticas. O basalto, que é uma rocha negra, tá ok? Ela tem como das suas características do processo de solidificação, antes de ser rocha era magma, tá bem? Quando esse magma vai se solidificando, ele vai apresentando algumas fraturas. E são tantas fraturas que a água infiltra nessas fraturas e ela tem capacidade de formar também aquíferos. Só para vocês terem uma ideia, embaixo de mim aqui agora nós temos 3 reservatórios de água. O aquífero freático, que é bem superficial, esse sofre influência direta da pressão atmosférica, tá bem? Abaixo do nosso freático aqui a gente tem um aquífero chamado aquífero Serra Geral, tá ok? Que ele é formado nas fraturas do basalto. E mais abaixo, ainda bem mais profundo, nós temos um terceiro aquífero bem famoso, que é o aquífero Guarani, na formação Piramboia-Botucatu, que é o quê? É arenito, tá bom? Beleza? Quem que é o nosso querido aquífero? Quem são os aquíferos? Vamos passar agora a discutir o nosso próximo assunto, tá? Que são os aquicludos e os... Meu Deus, engasguei. Aquifugos. Aquicludos são quem? Constituído por solos ou por rochas que são porosas, tem poros, mas elas não são permeáveis. Não são permeáveis, mas são porosas. Sem circulação, então, já que ela não é permeável, não tem circulação. Por exemplo, argilas e folheiros. Argilas são que? Grãos bem pequenininhos, quimicamente reativos, tá? E os folheiros, eles são sobreposições de argilas, que a gente chama de argilitos, né? Que é a rocha formada por argila, tá bem? Deposições sucessivas. Aquifugos são rochas completamente destituídas, tanto de poros, tá bem? Quanto também, logicamente, de permeabilidade. Ixi, hoje tá difícil, hein? De permeabilidade, como, por exemplo, nossos queridos granitos, tá? Podemos falar de gneisses também. Vamos lá! Alguns fatores interferem nas condições da infiltração. Como, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte, caiu a chuva, né? A água vai tender a infiltrar até que seja atingido o ponto de saturação do solo. Quando atingir o ponto de saturação do solo, a água para de infiltrar e ela começa a escoar superficialmente. Tá ok? Beleza? É isso? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar, tipo e condição dos materiais para fazer o quê, né? Para possibilitar melhor infiltração. Se é poroso e permeável, ou fraturado, ele favorece a infiltração. Se ele for argiloso, ou se não for rochas cristalinas, como por exemplo granitos que a gente estava falando, não fraturados, eles desfavorecem a infiltração. Beleza? Tipo de material. Segundo, cobertura vegetal. Cobertura vegetal, ela faz um trabalho fenomenal de abastecimento das áreas do aquífero, tá bem? Por quê? Primeiro lugar, se nós temos a árvore, quando chove, a gota da água, ela bate na copa da árvore, tá ok? Num processo que a gente chama de interceptação, faz parte do ciclo hidrológico, tá? A interceptação, então, ela tem como característica reter a água na copa das árvores, tá bem? Se ela reteu essa água na copa das árvores, parte da água volta para o ciclo hidrológico sem atingir o solo, parte dessa água, por gotejamento, vai atingindo o solo. Tá bem? Conforme ela vai atingindo o solo de uma maneira devagar, vai dando capacidade para o solo fazer o quê? Infiltrar aquela água. Vocês concordam comigo? Se a gente tiver um lugar descampado, a água vai cair tudo no mesmo tempo, no mesmo lugar, vai atingir o ponto de saturação do solo, essa água escoa, tá? Então vamos lá, voltando para a árvore, como é que a árvore ajuda? Outra coisa fundamental da árvore são as raízes, tá? Já que as raízes elas estão profundas no solo, elas favorecem também a infiltração. Então falamos do tipo e condição de material, falamos também da presença de vegetação. Topografia é o terceiro item que a gente analisa agora. Topografia íngreme,
tá? Bastante declivosa, ela desfavorece a infiltração, porque ela vai favorecer o escoamento superficial, haja vista que a água cai no flanco na vertente e já corre rapidamente para as partes mais baixas. Se o terreno for mais ou menos ondulado, se ele for mais ou menos plano, a tendência vai ser de maior infiltração. O que mais a gente tem que falar? Precipitação. Temos dois tipos de chuva que a gente vai selecionar: chuvas torrenciais e chuva moderada. A chuva torrencial é aquela que vai cair, né, muito rápido, muito forte, típica chuva de verão brasileira, tá ok? E essa chuva ela tem pouca capacidade de filtração pelo seguinte: como cai muita água ao mesmo tempo, diminui a capacidade de absorção do solo, tá bem? Chuva moderada, bem distribuída no tempo, essa chuva ela possibilita o quê? Maior infiltração, tá bem? Por fim, a gente tem para falar ocupação do solo. Desflorestamento desfavorece a infiltração. Pode parecer que não, né? Você fala, esse lugar está descampado, talvez a gente tenha maior infiltração. Não, não tem. Atinge muito rápido o ponto de saturação. O que mais? A urbanização, a gente comentou disso um pouco a semana passada também, haja vista que a gente vai ter impermeabilização do solo, isso vai desfavorecer a infiltração. E tem uma coisa interessante a ser dito, na cidade de São Paulo, tá bem? Que é a região mais impermeabilizada do nosso país, tá? A gente está falando de um universo só na região metropolitana de São Paulo de 21 milhões de habitantes, foi percebido que há recarga do aquífero. Nossa, da onde vem a água de recarga do aquífero? Vazamento da Sabesp, tá? De tanta água vazando nos canos da Sabesp, a gente tem recarga dos aquíferos na cidade de São Paulo. Tá ok? Então, beleza, a gente já falou então o que é aquífero, a gente já falou como é que se dá o processo dele. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o quadro ver uma figurinha bem legal sobre isso. O que temos aí? Seguinte, esquema de água subterrânea aqui. Percebam o seguinte, tem um carinha... O nosso querido carinha aqui está fazendo o quê? Está coletando água do poço. Como é que eu sei disso? Porque tem um balde que está atingindo a zona saturada. O que vem a ser a zona saturada é a zona que está com bastante água. Se a gente tem uma zona saturada, logicamente nós temos também uma zona que é não saturada, que seria a parte de cima que vocês observam, marronzinho, tá? A parte azul é a zona saturada de água, a parte marrom então é a zona não saturada. Percebam que tem mais ou menos um nível que marca um ponto de divisão entre a zona saturada e a zona não saturada. A gente chama isso de nível d'água, tá? Na, ou se não de freático, zona freática. Tá bem? O que nós temos para dizer? Gente, a zona não saturada, ela também é chamada de zona vadosa, tá ok? Vadosa com S, vadosa, tá bem? Perceba o seguinte, 3 bolinhas lindas aqui, maravilhosas para vocês. A primeira, mais alta, tá mostrando água e poros, tá bem? Vocês percebem esses pontinhos brancos aí? São os poros, os interstícios, tá? Dos grãos de areia, tá bem? Ou de outro material, tá? Que permite o quê? A passagem da água. Ele tá cheio de ar nesse primeiro desenho. No desenho do meio, nós temos que parte está preenchida por água e parte não está preenchida por água. Quando nós chegamos aqui na zona freática, nível de água ou zona saturada, a gente percebe que todos os interstícios, todos os poros estão, né, repletos de água. Isso aqui dá possibilidade de captação de água para uso. Então tá, olha só que beleza, a gente viu, vocês, espero que tenha sido compreensível a todos. Como é que se dá esse processo de acúmulo de água também em água subterrânea? Como é que se dá? O que é a água subterrânea, tá ok? Não estamos falando de rio, a gente está falando do quê? De uma rocha encharcada, tá bom? Vamos voltar lá para o quadro? Tem outro desenho bonito para a gente discutir, que é este que mostra um rio. Primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, dá uma olhada na diferença do nível da água no topo do morro e no fundo do vale. Se você olhar o topo do morro aqui, existe um espaço maior entre a zona não saturada e a zona saturada em relação às partes baixas do vale, tá ok? Por que isso se dá? Porque a gente tem que a água subterrânea, ela se movimenta mais ou menos de acordo com o relevo. Se você fosse furar um poço e você pudesse escolher qualquer área deste desenho,
Provavelmente você escolheria as partes baixas pelo seguinte, porque nós temos maior possibilidade, tá, de encontrarmos água numa profundidade menor, concordam comigo? Tá bem? Percebam o fluxo de água subterrânea e ele chegando aqui ao curso hídrico, tá? A gente vai tendo a recarga, a gente vai tendo o quê? Na verdade, a gente vai tendo o afloramento da água subterrânea aonde a gente encontra o rio. Aí nós podemos falar de dois tipos de rio. Rio efluente e o rio influente, tá? O rio efluente é aquele no qual a vazão aumenta para jusante, tá? Rio efluente, a vazão aumenta em direção a jusante. Se ele aumenta em direção a jusante, tá? A vazão dele vai aumentando em direção a jusante, é sinal que ele está sendo abastecido pelas águas subterrâneas, ok? Igual o desenho que a gente viu agora no quadro. Rio influente, pelo contrário, ele não apresenta esse aumento de vazão a jusante, ele tem diminuição de vazão conforme ele caminha para jusante. Significa que nós estamos tendo a infiltração daquela água, tá ok? Está tendo a infiltração daquela água e esse rio tende a fazer o quê? Desaparecer, tá bem? Esse rio tende a desaparecer no seu próprio curso, ele tende a desaparecer. Tá? Então era isso que nós tínhamos que falar agora e vamos falar de um outro assunto aqui da polêmica. Vamos lá para o quadro? Da polêmica, porque tem muita gente que usa o termo que a gente vai trabalhar agora erroneamente. O que temos aqui? Olha só que bonitinho que é esse desenho, área de recarga do aquífero, tá ok? E esse aquífero ele está confinado. Vamos explicar tudo. Nós temos aqui, ó, eu estou marcando, tá? Deixando essa parte do meio desses dois riscos paralelos, tá? Essa área é a área do aquífero. Vamos traçar aqui essa área que está confinando este aquífero. Tá? Está confinando. Johnny, põe um azul para mim, por favor. Para a gente marcar o aquífero. Obrigado. Ó, o aquífero está aqui. Beleza? Nosso aquífero está marcado aqui e ele está confinado. Pode voltar no vermelhinho. Aí. E ele está confinado em duas camadas, tá bem? Vocês conseguem enxergar isso? Geologicamente, a gente teve essa estrutura sendo formada. Aqui nós temos aquiclude. Não lembra que é aquiclude? Constituído por solos ou rochas porosas, mas sem permeabilidade, sem circulação, como argilas e folheiros. Então vamos fazer de conta que esse vermelho aí são argilas. O que acontece aí? Pessoal, área de recarga, aqui na parte de cima está ganhando um monte de setinha, tá? A área de recarga do aquífero. A gente tem um ponto onde ele está sendo, então, abastecido. Essa água ela vai infiltrando nesse marca azul que a gente fez. E ela está indo confinada entre dois aquicludes. No caso aí a gente vai chamar de argila, tá bem? Se eu perfuro um poço próximo à área de recarga, percebam que o nível da água desse poço tende a ir muito próximo do nível da área de recarga. Você já deve ter feito essa experiência no chuveiro, de pegar o chuveirinho, tá? E colocar ele para cima e a água tende a alcançar onde? O cano do chuveiro, tá bem? Ele tende a fazer isso. Isso a gente chama de princípio dos vasos comunicantes, tá bem? Então tá, vocês perceberam que esse primeiro poço aí tendeu a atingir o nível do aquífero. Se nós furarmos um poço no freático, sem problema nenhum, ele vai atingir o nível dele de água. Agora olha que beleza. Se eu furo um poço, tá? Lá na parte de baixo desse aquífero, já abaixo do ponto, né, da recarga desse aquífero, a tendência da água é fazer o quê? Atingir o que a gente chama de superfície potenciométrica, que é essa que eu vou traçar aqui, ó, agora, tá? Estou traçando essa aqui. A área de recarga, eu vou traçar agora, ó. A área de recarga é essa aqui, tá bem? E nós temos a baixa potenciométrica, porque ele vai perdendo potência, tá? Vai perdendo capacidade, tá? O que acontece aqui? Quando a gente perfura o poço, ele tende a atingir a sua superfície potenciométrica. Eu vou explicar um pouquinho agora fora do quadro, que eu rabisquei tanto aquele negócio lá que eu acho que começou a ficar complexo. Temos um aquífero confinado entre duas amplitudes, tá bem? E se eu faço uma perfuração abaixo do nível da área de recarga, a área de recarga está aqui, o poço está aqui. A água ela vai fazer o seguinte, ela vai
jorrar naturalmente, tendendo a atingir a superfície potenciométrica, tá ok? Quando o poço jorra naturalmente, a gente vai dizer que esse poço ele é artesiano. Para ser artesiano, o poço tem que jorrar. Ah, professor, não é todo poço que é artesiano. Não é todo poço que é artesiano. Poço artesiano jorra. O nome vem de Artois, na França, tá? Ou Artois, se você preferir. Beleza? Vem da região francesa, onde tinha poço jorrante. Tá bem? Se você contratar uma empresa, fura o poço artesiano. Você chega pro cara e fala, beleza, vai furar poço artesiano, eu não vou pagar bomba. Tá? Porque o poço vai ter que ser jorrante. Beleza? Poço artesiano jorra. Poço não artesiano não jorra. Ah, como é que chama o poço? Então, poço tubular profundo. Esse é o nome que a gente dá pro poço, poço tubular profundo. Tá? Já que a gente está falando de poço, eu vou pedir até o quadro negro pra gente fazer um desenho bem bonitinho. Tá ok? Que legal que a gente vai fazer agora é o seguinte. Ó, tô marcando aqui superfície, tá bem? E eu tô marcando aqui embaixo de pontilhado o nível freático, tá bem? Nível freático. Vou perfurar um poço aqui. Estou perfurando esse poço e começo a bombear água. Quando eu começo a bombear água, naturalmente vai formar o que a gente chama aqui de cone de aspersão, tá bem? Conforme ele vai sugando a água, vai formar esse cone. Se eu monto outro poço aqui e começo a procurar bombear essa água, a tendência é de fazer o quê? Pegar essa área aqui, tá bem? Que já estava rebaixada e rebaixar ainda mais. Então ele vai ficar mais rebaixado ainda, tá? Resultado disso aqui, você vai ter que aprofundar o poço ou aumentar o bombeamento. Isso aqui pode trazer diversos problemas em áreas urbanizadas, como já aconteceu em algumas vezes. A junção desses cones, então, tá? Baixo nível freático, tá bem? Trazendo diversos problemas. E um dos problemas é que pode ter o solapamento da superfície. Pode simplesmente desabar a superfície para baixo. Como já aconteceu no Brasil, na cidade de Cajamar. Tá ok? Interior de São Paulo, a gente já teve esse problema na cidade de Cajamar, tá ok? A gente já falou bastante de aquífero, né? Vamos falar do aquífero mais famoso, que talvez o mais famoso do mundo. Pra gente é o mais famoso de todos, que é o Guarani. Vamos lá no quadro? Guarani, ele simplesmente é chamado de aquífero Mercosul porque ele passa no Brasil, tá? Toda essa área aqui do Brasil, passa no Uruguai, passa na Argentina e passa pelo Paraguai, tá ok? Nós temos aí o maior reservatório que a gente conhece de água doce, tá? Subsuperficial do mundo. Ah, professor, eu ouvi dizer que na Amazônia tem um baita de um aquífero que descobriram. Descobriram mesmo. Chama-se aquífero Walter do Chão. Por que a gente não está trabalhando nele? Está sendo pesquisado. Estão tentando entender ainda o que é. Tem gente que especula que ele tem um volume de água maior do que o Guarani numa extensão menor, tá? Quem sabe isso aí pode revolucionar, né? A gente estava falando da porção de água que existe na Amazônia, a gente pode ser que tenha muito mais do que a gente imagina. Por falar em aquífero Guarani, vamos dar uma olhadinha num vídeo que fala sobre a sua formação geológica. Um tempo em que os dinossauros habitavam a Terra e os desertos arenosos da era Mesozoica cobriam a região. No tempo em que a América do Sul formava com a África um só continente. A América do Sul se separa da África. Pelas fissuras do chão, sobe a lava basáltica, soterrando as camadas arenosas. A lava endurece e forma as rochas basálticas. O clima se modifica e uma forte glaciação ocorre na região. Segue-se um degelo, que provoca a erosão das rochas e o afloramento das camadas arenosas. A água se infiltra e se acumula debaixo do basalto. Outros milhões de anos se passaram. No conjunto de camadas arenosas e rochas fraturadas do basalto, a água se renova, formando o sistema aquífero Guarani. Simplesmente um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do planeta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido bastante elucidativo do ponto de vista da formação do aquífero Guarani. E tem algo importantésimo para falar a respeito disso. Vocês viram que foram aflorando algumas áreas areníticas, né, do lado da rocha basáltica, e aquilo lá serviu como área de recarga.
Queridos amiguinhos, a área de recarga é importantésima para a sobrevivência do aquífero. A gente vê que tem várias campanhas por salve a nascente. A nascente está ali, cerca a nascente, guarda 50 metros de APP, não chega perto da nascente, todo mundo fica longe da nascente. Ótimo, tem que proteger a nascente, mas não vai existir nascente se não houver área de recarga, tá bem? E toda poluição em área de recarga pode contaminar o aquífero. A contaminação de aquífero é algo extremamente complexo para ser resolvido, tá bem? Vamos dar uma pausinha para um momento de perguntas, então vocês elaboram as perguntas aí e a gente volta rapidinho para responder. What's gonna happen? Something wonderful.
Estamos retornando então, pessoal, para responder as perguntas de Castanhal, no Pará. Professor, porosidade das rochas subterrâneas também servem para filtrar as águas que passam pela mesma? Serve, tá? A passagem de água pelas águas subterrâneas ocorre o que a gente chama de autodepuração. A gente vai falar um pouquinho mais de autodepuração mais para frente, tá? Onde ele vai servindo como um filtro mesmo de água. Existe, inclusive, estações de tratamento que utilizam filtros de areia para diminuir a quantidade de poluentes da água, tá? Ou de sujeira, né? Não precisa ser exatamente poluente. Palmas, no Tocantins. Professor, com a retirada do petróleo do pré-sal, interferirá nas águas subterrâneas? Será que os espaços vazios que se formarão devido ao longo tempo gasto para a formação do petróleo não acarretarão graves problemas ambientais? Eu acho que não. Acho que os maiores problemas, os maiores riscos estão de poluir as águas, tá ok? Devido ao derramamento de petróleo, tá? Mas provavelmente não vai ter influência com a água subterrânea, mesmo porque a gente está numa camada abaixo do sal, né, que é uma camada de sal extremamente impermeável. Provavelmente a gente não tem a ocorrência de água, pelo menos não substancial, né, abaixo da superfície do pré-sal. Existe água, sim, existe água resultante do próprio processo de formação do petróleo, tá ok? Mas provavelmente a gente não vai ter maiores problemas, tá, no que se diz respeito a águas subterrâneas daquela região. De Jataí, Goiás. Professor, como explicar as águas termais? Existe em aquífero termal, por exemplo, Caldas Novas. Caldas Novas tem uma situação bem peculiar, que é um antigo vulcão, né? Então a gente tem uma pluma mantérica mais próxima da superfície que aquece as águas ali da região de Caldas Novas. Por exemplo, nós temos termas também aqui em Londrina de água quente, mas a condição de aquecimento das águas aqui é outro, é o que a gente chama de gradiente geotérmico. Conforme a gente se aprofunda, mais quente vai ficando, tá ok? Chapecó, professor, qual é a forma mais frequente de contaminação de aquífero? Como se dá a descontaminação? Ah, adorei a pergunta de Chapecó. Como se dá a descontaminação se ela ocorrer? Olha, o mais frequente de todos os poluentes de contaminação de aquífero, eu não sei apontar qual que seja, tá? Mas a gente pode destacar lixões, são extremamente prejudiciais a aquíferos. Nós temos vazamentos de postos de combustíveis, tá? Nós temos N possibilidades de poluição do aquífero. Quando a gente tem isso, tá? Vou dizer uma experiência. Vou falar um caso concreto. Aqui em Londrina a gente teve um vazamento de um grande tanque receptor de diesel, tá? É uma área onde recebe o diesel na cidade, depois ele é redistribuído para a região toda de Londrina. Acontece que um gigantesco tanque teve vazamento, começou simplesmente a minar óleo diesel nas nascentes abaixo, tá bem? Como é que foi feito a limpeza do aquífero? Foi feita uma fileira de poços, um do lado do outro. Lembra daquele cone que a gente acabou de falar? Para fazer um cone daquele, rebaixando totalmente o freático, tá? Propositalmente. E foi feito o quê? Sugada essa água, passado por filtros e injetada de novo acima. Então, ó, injetava a água acima, ela corria, chegava no poço, filtrava e voltava. Foram, se eu não me engano, 6 ou 7 anos de filtragem constante de água para descontaminar o aquífero. Essa é uma possibilidade, tá ok? Então é isso aí que nós tínhamos para discutir. Agora a gente vai mudar de assunto. Ao invés de falar de água subterrânea, a gente vai falar de água primordial. Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos lá para o quadro? Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433 de 97. Até o final da aula vocês vão decorar que é 943397, 943397, 943397. Tá ok? Artigo 1º da Política Nacional de Recursos Hídricos diz lá: a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Inciso 1º, a água é um bem de domínio público. Pausa. Gente, na Constituição de 1988, a água e os demais recursos naturais foram considerados bens de uso comum do povo. Isso significa que todos podem usufruir, tá bem, dos recursos hídricos, bem como dos recursos naturais, dentro dos limites constitucionais, tá bem? Então, a gente tem que entender que o acesso à água é um direito fundamental, tá bem? E ela não pode ser privatizada. Se é de bem de uso comum do povo, ela não pode ser privatizada, tá bem? Nem mesmo, tá? Nem mesmo o poder público é proprietário da água. O poder público, ele é gestor da água, tá? Então, a água é um bem de domínio público. Vamos voltar lá ver o inciso 2º?
Inciso segundo, a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico, tá ok? Gente, se a água ela é limitada, a gente falou disso a semana passada, né? Mandei a perguntinha para vocês. A água, ela é finita ou infinita? Ela é renovável ou não renovável? A gente chegou à conclusão que ela é renovável e finita. Tá bem? A água, então, ela é finita e ela é passível de cobrança. Essa cobrança não significa que está sendo privatizado, tá bem? A água. Não significa isso, tá? A gente vai falar um pouco mais de cobrança da água, tá bem? Essa cobrança, ela tem como objetivo fazer o quê? Levar em conta, tá, o preço da conservação, da recuperação e da distribuição deste bem que é primordial para a nossa vida, tá bem? É reconhecer a água como um bem econômico, tá? Dentro do nosso capitalismo, dentro do nosso sistema capitalista, a gente tem, né, tudo a gente pode reconhecer seu valor econômico, inclusive a água, tá bem? E a partir do momento que a gente reconhece o valor econômico da água, a gente dá ao usuário o quê? O seu real valor. Tá bem? Então vamos lá, inciso terceiro, vamos para o quadro. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação dos animais. Então, gente, em situações de escassez, a gente vai ter, então, que a água ela vai ser destinada o quê, né? A nossa higiene, a nossa alimentação, a água para consumo e para consumo também dos animais. Apesar da água ela ser considerada, né, o privilégio do uso da água é o uso múltiplo, a gente já vai falar disso, tá? A gente tem que em situações de escassez a gente não deve, né, deixar uma população animal ou humana também à mercê e deixar ela morrer de sede. Vamos lá para o quadro de novo, continuarmos os nossos fundamentos. Quarto, gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quem quer uso múltiplo? Urbano, industrial, energia elétrica, navegação, lazer, irrigação, abastecimento, diluição, tá ok? Diluição. E a gente tem que entender uma coisa, a gente vai falar disso bastante na nossa aula atividade da outorga, tá? Que a outorga, que é uma concessão de uso, tá? Uma licença de uso da água, ela não pode favorecer um uso em detrimento de outro uso. Ah, eu adoro esse aqui, ó, inciso 5º. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Espero que vocês já tenham compreendido a importância da bacia hidrográfica dentro da gestão dos recursos hídricos de nosso país. Se você ainda não entendeu, vai ter a chance de entender agora. Tá bem? A bacia hidrográfica é primordial porque ela guarda características homogêneas ou similares, tá ok? Que visam fazer o quê? Pensar, planejar, gerir as águas e tudo o que você quiser a gente consegue fazer gestão a respeito de bacias, tá? Pensa, por exemplo, em discussão a respeito de agrotóxicos, de uso de agrotóxico, como uma discussão a nível de bacia não é muito mais interessante, é muito mais pertinente, tá ok? Como você consegue fazer o cálculo de tudo isso, beleza? A bacia é unidade territorial de planejamento, sim. Por fim, aqui nós temos que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Gente, essa questão de descentralização, para quem gosta um pouquinho de história, deve ter acompanhado, sabe muito bem, né, que a Constituinte, quando ela foi elaborada ali em 86, 87, toda a discussão a respeito, né, da nova Constituição brasileira, pensou-se muito em descentralizar tudo, pois estava tudo centralizado no governo federal, né, na época dos militares. Eis que essa ideia, então, de descentralização, ela vai além das ideias da nossa Constituição, perpassa pela nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, e isso é considerado extremamente moderno. Por quê? O governo pode ser até um gestor das águas, tá bem? Mas ele precisa da participação, vamos lá, poder público, usuários e comunidades, tá ok? Porque é muito interessante isso, tá? Vocês que serão técnicos no futuro, não sejam técnicos arrogantes. Reconheçam que quem melhor conhece o lugar onde vai ser realizada a atuação de qualquer coisa é o morador local. Você pode ter o conhecimento técnico, você pode ser formado, você pode ser letrado, você pode ser o que for.
mas você não conhece a realidade igual o morador reconhece, tá ok? Então por isso que é primordial que essa gestão seja descentralizada, tá ok? Para atender as necessidades reais de cada pessoa. Tranquilo os fundamentos? Vamos voltar lá a falar de objetivos então agora. Aí, 9433, objetivo. Artigo 2º, são objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Eu acho que isso deve remeter a Vossa Senhoria a um conceito muito importante que você, se não sabe ainda, saberá com bastante detalhamento, que é a ideia de desenvolvimento sustentável. Essa ideia, então, né, de preservar para gerações atuais e gerações futuras, nos remete à ideia de desenvolvimento sustentável. Então, pera lá. O desenvolvimento sustentável está imbuído dentro da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. Beleza? Vamos voltar lá para o quadro, ver os outros objetivos. São mais 2 apenas. Objetivo também, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo transporte aquaviário, tá bem? Com vistas ao, olha ele aqui de novo, desenvolvimento sustentável. 3, inciso 3º, melhor dizendo, a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. Isso aqui nós vamos falar na aula... Nossa, que bonito a aula que eu escrevi aqui, hein? Coisa linda. Aula 4, tá bem? De origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais, tá? Então a gente já falou dos fundamentos, já falamos dos objetivos. E para que tudo isso seja operacional, tá bem? Nós precisamos de alguns instrumentos que deem conta, que possibilitem fazer o quê? Que esses fundamentos e esses objetivos sejam alcançados. Não adianta simplesmente querer que essas coisas aconteçam, tá bem? Elas precisam, tá? E agora a gente vai começar a entender que tudo está muito amarrado dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. Vocês vão perceber que os instrumentos, tá bem? E os órgãos, os fundamentos e os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos estão todas entrelaçadas de uma forma muito, como é que eu vou dizer, muito inteligente, tá? Complexa, mas muito inteligente, onde todos são interdependentes, tá ok? São todos interdependentes e isso vai possibilitar, então, a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos a nível, né, em todo o território nacional. Beleza? Vamos dar uma olhadinha quem são esses instrumentos? Primeiramente a gente passa rápido por eles que a gente vai detalhar cada um a um. Quem são os instrumentos? Os planos de recursos hídricos, o enquadramento de corpos de água em classe segundo seu uso preponderante de água. Quem mais que nós temos? A outorga do direito de uso dos recursos hídricos, que isso aqui vai ser a nossa querida e linda aula atividade. A cobrança pelo uso de recursos hídricos, que a gente vai falar, tá? A compensação de municípios, que esse aqui a gente não vai falar porque ele foi vetado, tá ok? E o sistema de informações sobre recursos hídricos, tá bem? São esses os nossos instrumentos, então, e a gente vai começar a falar do nosso plano de recursos hídricos. Só para voltar aqui, né, frisar isso aí, marcar a importância, tá? Não se esqueçam que tudo isso está muito amarrado. A gente precisa, então, fazer com o quê, né? Que os planos sejam operacionais, tá bem? Então a gente tem um sistema de lei e também um sistema de órgãos que a gente chama de Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Que ele tem como quê? Característica a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e, logicamente, dos seus instrumentos. Vamos lá para o quadro falar do plano de recursos hídricos. Ó, os planos de recursos hídricos, a primeira coisa, ela pode ser feita, tá? Nível, como é que eu vou dizer? Pode ser feito para bacia hidrográfica, subbacia hidrográfica, ou também a gente tem o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 6º. Os planos de recursos hídricos são planos diretores. Já que são planos diretores, eles balizam o desenvolvimento de alguma coisa, de alguma forma, que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos, tá ok? Gente, o que podemos falar? É um instrumento, então, preventivo,
tá? E conciliador dos conflitos entre os usuários, tá? Nele a gente tem que estar abarcando uma grande quantidade de coisas para que eles possam fazer o quê, né? Atuar a nível de bacia. Ó, é atribuição da Agência da Água, a gente vai falar da Agência da Água depois, a confecção, tá? Do plano de recursos hídricos. Só que a aprovação compete ao Comitê de Bacia. A Agência de Água e o Comitê de Bacia são dois órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos que a gente fala em breve, tá? Vamos ver o próximo slide que também trata da questão dos planos? Ó, artigo 7º. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Vocês devem estar pensando, professor, mas o que tem que ter dentro dos nossos planos de recursos hídricos? Ó, passo para você quais são os conteúdos mínimos estipulados por lei, tá, do plano de recursos hídricos. Primeiro, diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Segundo, análise de alternativa de crescimento demográfico. A questão demográfica é importantíssima, né, porque a gente está falando de uso dessa água. Então, vamos lá, voltando. Análise das alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e modificação do padrão de ocupação do solo. Terceiro, balanço entre a disponibilidade e demanda futura. Então a gente tem que pensar, ó, plano de longo prazo, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Então tá, disponibilidade e demanda futura dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais. Você deve estar pensando, o que é conflito? Será que os caras saem brigando por causa de água? Mais ou menos. Por que isso, mais ou menos? Gente, quer ver um conflito que acabou existindo? Transposição das águas do Rio São Francisco. Que conflito que teve? A água de transposição e a água utilizada para a produção de energia hidrelétrica. Ali houve um grande conflito onde o pessoal das hidrelétricas falaram que ia baixar o nível dos reservatórios com a construção da transposição do Rio São Francisco e dessa forma diminuiria a capacidade de produção. Mas tem N's, tá? Conflitos, a gente pode falar irrigação e hidroeletricidade, tá? E são vários conflitos que nós temos, beleza? E isso tem que estar previsto nos planos. O que mais? Meta de racionalização do uso, aumento da quantidade, melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Então não é só traçar metas, a gente tem que pensar como faremos para atingir essas metas. Prioridade da outorga, a gente vai falar bastante de outorga ainda na aula de atividade, ou melhor, a gente vai falar só de outorga na aula de atividade, tá bem? Dos direitos de uso, então, o que vai ser prioridade para a outorga. Diretriz e critério para cobrança, a gente vai falar ainda de outorga, de cobrança, tá vendo como tudo se amarra? Tudo vai se amarrando? E proposta para a criação de área sujeita a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, esqueci do termo recurso hídrico por um dado instante. Tá ok? É isso que nós temos então como conteúdo mínimo. Vamos passar para o próximo instrumento, que é enquadramento de corpos? Enquadramento de corpos de água em classe segundo os usos preponderantes da água. Vamos pular da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente sai da 9433 agora e vamos cair de paraquedas na Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005. Por que a gente vai cair dela? Ó, observação importante, ela foi complementada e alterada em partes pela CONAMA 430/2011. Quer saber mais a respeito disso? Anota no caderno. 430/2011, CONAMA alterou em partes, tá? A parte que a gente vai trabalhar não foi alterada, mas ela foi complementada também, complementa a 357 de 2005. O que fala essa resolução CONAMA? Ela dispõe sobre classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões para o lançamento de efluentes, que a gente não vai trabalhar hoje, trabalha semana que vem, e dá outras providências. A gente vai enquadrar, então, as águas brasileiras em 13 classes, tá ok? De uso. Ó, primeira coisa, vamos lá, vamos para o artigo 2º, Pode passar, por favor, Johnny. Valeu. Temos aí, artigo 2º do nosso CONAMA 357/2005. Para efeito dessa resolução são adotadas as seguintes definições. Águas doces. Água doce é aquela com salinidade igual ou inferior a 0,5 per mil, tá bem? Aí a gente pode classificar ela como classe especial, 1, 2, 3 e 4. Posso ir no slide, por favor?
Temos aí águas salobras. Tem salinidade entre 5 por mil e inferior a 30 por mil. E ela pode ser classificada em classe especial 1, 2, 3. E as águas salgadas são aquelas que tem salinas, né? Tem nível de salinidade superior a 30 por mil e pode ser classificado em especial 1, 2, 3. Se você somou todos esses que nós fizemos, a gente tem como resultado o quê? 13 classes. Olha só que beleza. Para que serve o enquadramento? Eu acho que antes de dizer isso, antes para que serve, eu vou dizer o que é. Gente, o enquadramento de corpos, tá, de água em classe segundo seu uso preponderante não é, de forma nenhuma, o diagnóstico real, tá, atual da qualidade dos recursos hídricos, mas sim o que eles deveriam ser para atingir determinados padrões de qualidade de uso, tá bem? Gente, para que serve? Assegurar, tá bem? Para assegurar as águas com qualidade compatível aos seus usos mais exigentes, a gente vai ver quais são os usos, tá ok? Que demandam cada classe. E diminuir o custo de combate de poluição das águas. Por quê? Porque ele vai servir como um instrumento preventivo, tá? Então, só frisando, enquadramento não é identificação da classe atual do recurso hídrico, tá? Mas sim a proposta de que recurso hídrico adquira ou mantenha o nível de qualidade em determinado período de acordo com o uso no qual ela se destina, tá bem? O enquadramento, para o enquadramento, nós temos a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que a gente fala na aula de hoje também, ele é órgão integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tá? Resolução 12 de 2000. Ele coloca lá, primeiro passo, diagnóstico do uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos. Segundo passo, prognóstico do uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos da bacia. Terceiro passo, elaboração da proposta de enquadramento. E quarto passo, aprovação da proposta de enquadramento. Ficou claro essa ideia do que é, tá, o enquadramento? O enquadramento é uma possibilidade do que aquela água possa... Vamos lá para o quadro, vai ficar tudo mais fácil. Tudo mais fácil, artigo 4º do CONAMA 357, as águas doces são classificadas em classe especial. Tá? Classe especial é uma classe que ela é destinada ao abastecimento humano para consumo com desinfecção. Presta atenção nessa parte de desinfecção, que você vai ver que a gente vai partindo para a classe 1, 2, 3, 4, vai ficando cada vez mais complexo o tratamento, ou seja, uma água de uso menos nobre, né? B, preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Beleza? C, preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação e proteção integral. Pode voltar um aí, por favor? Pequenos erros aconteceu. Acho que a gente está faltando um slides aí, então, né? Tá? Mas a gente tinha ali a linha D, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parque, jardim, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa ter contato direto, e aquicultura e atividade de pesca, tá? Eu fiz uma pequena confusão aqui nos meus slides agora que eu fui ver o que eu estou fazendo aqui, tá? Estamos ao vivo, 20 horas e 24 minutos, tá ok? Essas coisas acontecem, eu acabei lendo um slide, confundi um slide com outro na minha lista aqui de slides, tá? Volta tudo, apaga parte do que eu disse, foi um erro pessoal meu, tá? Peço desculpas a todos vocês, essas coisas fazer o quê? Acontece, a gente tá vivo, não dá pra voltar atrás, né? Então a gente tava falando de classe especial, tá ok? No enquadramento de corpos d'água segundo seu uso preponderante. Vamos voltar para o quadro agora, torcendo para que o professor se ache, tá? Classe especial, nós temos aí ABC, é isso mesmo, tá? Só tem ABC, não tem outro, tá? O Johnny tá rindo da minha cara aqui agora, beleza? Nós temos então classe 1, vamos partir para classe 1 agora, não tinha nada errado, só eu estava errado. Classe 1, peço desculpa novamente a vocês que tiveram que ver essa gafe ao vivo agora para todo o Brasil, que beleza. Classe 1, a água pode ser destinada ao quê? Abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado. Lembra-se então que nós tinha pedido para vocês marcar que era simples desinfecção no classe especial, né? Na classe 1 a gente já tem que o uso, ele é menos, a água é menos nobre do que a classe especial. B, proteção das comunidades
aquáticas. C, recreação de contato primário, tais quais, olha só que bonitinho, natação, esqui aquático e mergulho. Você quer que a água que você utiliza, né, ela seja adequada para natação, esqui aquático e mergulho? Então reze, torça ou contribua para que ela seja enquadrada enquanto classe 1. D, irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e frutas que se desenvolvem rente ao solo e que sejam ingeridas cruas sem a remoção de película, Então a gente vai poder, né, olha só, comer a fruta sem remoção de película. E D, proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas. Então passa por terras indígenas, tem que ser classe 1. Vamos lá ver classe 2? Classe 2, águas que podem ser destinadas ao abastecimento humano. Agora, olha só que chuchu, tratamento convencional, tá? Após tratamento convencional. Então, vocês estão vendo que está ficando cada vez mais complexo, né? 2, proteção de comunidades aquáticas. C, recreação de contato primário. Ainda pode fazer recreação de contato primário. O que mais? Irrigação de hortaliças, planta frutífera, parque, jardim, campo de futebol, lazer, com os quais o público possa ter contato direto. E, por fim, a aquicultura e atividade de pesca. Vamos lá, classe 3 e classe 4, para a gente já terminar essas partes de classes. Classe 3. Pode ser destinado a abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou então tratamento avançado. Irrigação de cultura agora, ó, arbórea, cerealíferas e forrageiras. C, pesca amadora. D, recreação de contato secundário, tá? E dessedentação de animais. Olha, dá uma olhadinha como a classe 4, ela é pouco nobre, ó, ela vai ser destinada à navegação e à harmonia paisagística. Espero que minha confusão não tenha confundido a cabeça de vocês, tá ok? Que tenha ficado claro quais são os enquadramentos das classes, né? Das águas doces, como é que é feito esse enquadramento, tá? E é muito importante que vocês relembrem uma coisa, tá? Classificar em corpos não significa fazer um diagnóstico local, mas sim o quê? Dá-se a ideia do que pretende-se com aquela água. Você até pode usar uma água de qualidade superior para uma atividade de qualidade inferior, contanto que você não altere as condições daquela água, tá bem? Vamos ver um exemplinho que a gente tem agora aqui de enquadramento de corpos d'água? Vamos lá no quadro, tá? O que nós temos aí, ó? Bacia do Piracicaba, tá bem? Eu sei que para vocês isso aqui deve estar um pouco complexo para fazer a visualização, mas ó, como é que foi colocado aqui? Aonde nós temos azulzinho, tipo aqui, ó, foi considerado classe 1. Percebam que nós temos alguns tributários e rios menores aí. Classe 2 é esse verdinho, que pega grande parte dos rios. Classe 3, nós temos esses amarelinhos que pegam poucas partes, né? Já que classe 3 ela é menos desejável. E classe 4 a gente praticamente não tem em toda a bacia aí destacada, tá? Pessoal, já que nós temos, né, uma pequena confusão, bastante coisa para falar e por aí vai, vou fazer um convite a todos vocês. Enviem as perguntas conforme elas forem aparecendo, que as nossas queridas tutoras vão repassando aqui para mim, tá? Então, tá com dúvida? Não morra com a dúvida. Temos duas possibilidades. Primeiro, pergunta ao vivo. Se não der para responder ao vivo, ambiente colaborar. Escreve no colaborar que a gente vai trabalhando, tá ok? Então, fica isso de acordo nosso aqui para dar continuidade às nossas águas. Tá, beleza. A gente já falou, então, do enquadramento. Depois do enquadramento, vem a outorga. Vamos lá falar de outorga? Outorga. Outorga não implica alienação, não mesmo, parcial das águas, porque as águas são inalienáveis, mas é simples o quê? Direito de uso. Para que serve a outorga? Objetivo, assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. O que acontece, gente? Segundo a nossa legislação, tá ok? Nós temos algumas atividades que são sujeitas a outorga. Outorga é cobrança? Não, outorga não é cobrança. Outorga é um direito de uso, assim como a gente viu. Então, por exemplo, você quer perfurar um poço para utilizar na irrigação da sua lavoura. Você precisa de outorga.
tá? Você precisa de outorga. Quem que é o órgão outorgante? Cada estado tem o seu, ou se for da União, é a Aninha, tá? Nossa querida Ana, Agência Nacional de Águas, tá ok? É ela que vai, né, dar a outorga, se for um caso federal. Beleza? Gente, o que demanda outorga? Por lei, derivação ou captação de água, tá? Mesmo que seja para abastecimento humano. Extração de água de aquífero, lançamento de corpo de água de esgoto e demais efluentes. Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente às vezes considera, né? Mas é muito importante o papel que o Rio tem de fazer diluição de esgoto. Tá? Dependendo, lembra da CONAMA 357? Ela também dispõe sobre o lançamento. A 430 de 2011 ela complementa, tá? Mas ela vai dar todos os parâmetros que o efluente tem que estar para cair em determinado corpo d'água. Se for classe especial não pode ter efluente, tá bem? Mas para classe 1, 2, 3, 4 pode, tá? Contanto que seja condizente com os usos daquela classe. Tem uma tabela, quanto de clorofila, quanto de bário, quanto de tório, quanto de sei lá o que, cromo e por aí vai. Também tem uma tabela falando quanto que pode ter de cada coisa. O que mais que a gente tem para falar? Aproveito hidrelétrico também requer outorga. E por fim, qualquer uso que altere a qualidade ou a quantidade dos cursos hídricos. Com o objetivo de não deixar o negócio tão amarrado, tão tenso, tão complexo, existem algumas atividades que são isentas de outorga, não precisa de outorga. Como, por exemplo, a satisfação de pequenos núcleos populacionais, não precisa de outorga. Aí já teve uma aula que é uma baita discussão. O que é pequeno núcleo? Gente, isso vai depender, tá? Vai depender do órgão outorgante, vai depender de comitê de bacia. Pelo seguinte, a gente não pode pegar e falar 500 habitantes é núcleo pequeno. Imagina só que legal, 500 é núcleo pequeno, tá bem? 501 já não é. Então você está numa situação que é o seguinte, tem 500, não precisa de outorga. Nasceu uma pessoa, precisa de outorga. Morreu uma pessoa, não precisa de outorga. Nasceu outra pessoa, entendeu? Não é tão estanque assim as coisas, porque fica meio complexo fazer uma análise desse tipo. Quem mais que independe de outorga? Derivação, captação e lançamento considerado insignificante, tá? Mesmo parâmetro, mesma coisa. Insignificante vai ser julgado por comitês e pelo órgão outorgante e qualquer acumulação que for considerada também insignificante. A gente volta para falar de outorga na aula atividade. Vamos lá falar de cobrança pelos usos de recursos hídricos. Algumas pessoas colocam que esse é o mais importante de todos os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Eu não consigo eleger um mais importante, já visto aqui, considero todos muito importantes. A cobrança não tem como objetivo criar uma taxa, um imposto ou uma tarifa, mas é uma retribuição que o usuário vai fazer à sociedade por utilizar um bem que é de uso comum do povo. Lembra que a água era um bem de uso comum do povo? Pois então, tá? Vamos lá. O objetivo é reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação real de valor. 2. Incentivar a racionalização do uso da água. Vamos passar para o próximo. 3. Importantíssimo. Obter recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções que contemplados no plano de recursos hídricos. Gente, quem que está sendo sujeito à cobrança? São aqueles caras que são sujeitos à outorga. Aí tem algo importantíssimo para dizer para Vossa Senhoria, tá? Existe um conceito, vocês vão trabalhar isso em economia ou alguma disciplina a ver com economia, que é a internalização das externalidades ambientais. O que vem a ser essa frase tão bonita, né? Tão cheia, né? A internalização das externalidades ambientais. O cara precisa da água para fazer seu determinado produto. Vamos pegar então um produto que usa bastante água, refrigerante. Nossa, frigorífico de frango, cara. Vai água pra caramba, cara, pra você mexer com o frigorífico de frango. O cara precisa da água para lavar o frango, senão ele não vai conseguir ter a produção dele. Aí ele vai lá, capta a água, que é de bem de uso comum do povo, utiliza aquela água para fazer seu insumo produtivo. Ele não funciona sem água e ele devolve essa água em uma baixa qualidade para o rio. Isso é justo. O cara está externalizando, concorda comigo? Ele está externalizando um custo ambiental. Ele está jogando para a sociedade arcar um prejuízo, que é o lucro dele, tá? Então, ao invés de você ter simplesmente a concentração dos benefícios e a distribuição dos ônus, espera lá, com a cobrança de uso da água, a gente pode remanejar tudo isso aí e fazer com que ele crie o quê, né?
valor para aquela água e ele pague pelaquela água e esse valor vai ser destinado ao uso prioritário na bacia onde ela foi gerada, tá bem? Então olha como as coisas vão se amarrando. Tranquilo a cobrança? Vamos falar então agora do sistema de informações? Vamos lá para o quadro de novo. O que nós temos aí nos sistemas de informações? Que é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre os recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Gente, aí é o seguinte, esse é um sistema de coleta de dados que todos esses dados são disponíveis para vocês, tá? Onde vocês podem encontrar isso aí? No www.snirh, Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos.gov.br. Aí você vai ter informações a respeito de estações fluviométricas, de pluviosidade e outros dados referentes à água, tá? Na verdade, para quem gosta do assunto recursos hídricos, eu convido vocês também a entrar no www.ana.gov.br, porque o site da ANA é fantástico para discussão a respeito de recursos hídricos. Existem diversas publicações, também disponível ali para download, diversas coisas que vocês podem... Sabe isso tudo que a gente está falando? Outorga, plano de recursos hídricos, tudo isso vocês têm lá no site da ANA para estudar um pouco mais, para aprofundar seus conhecimentos, para tirar suas próprias conclusões a respeito, tá, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá ok? Então fica feito o convite para vocês e espero que vocês não se acanhem e adentrem a este universo maravilhoso que é o quê? É fácil reclamar do governo brasileiro, né? Isso a gente faz com uma qualidade enorme, mas a gente pode também falar bem das coisas que são bem feitas, por exemplo, né, a Agência Nacional de Águas. Já que a gente está falando isso, vamos falar do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos de uma maneira breve. Quem temos aqui? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele é considerado o órgão mais expressivo. Se você ainda não entendeu o que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, são órgãos, tá? Criados pela Lei 9433, que tem como objetivo a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos em todo o território nacional. Tá bem? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, além dele ser o mais expressivo órgão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, também é responsável por impedir conflitos de uso em última instância, ou seja, lembra que a gente já falou de conflito? Se ela chegar em última instância, vai chegar no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E ele também subsidia a formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A ANA, a Aninha, Agência Nacional de Águas, ela é nossa querida entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A ANA é uma autarquia, tá bem? Uma autarquia, certo? E ela tem o quê? Ela é reguladora do uso de recursos hídricos em rios da União e ela é coordenadora da implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil. E ela também é o órgão outorgante federal, tá ok? Então é isso que a gente tem. Ela tem autonomia, isso é importante falar. A ANA, ela é uma autarquia com autonomia financeira, tá bem? Então ela independe menos do governo, assim como outros órgãos do governo, tá ok? Vamos lá dar continuidade ao nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Agência de Bacia. Tá? As agências de bacia, ou melhor, comitês de bacia primeiro, vamos falar um de cada vez. Ele é o órgão colegiado do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ele é considerado o parlamento das águas. Vamos dar uma pausa para falar bastante dele? Gente, o que tem de importante de falar de comitê? É a nível de comitê que grande parte das discussões acontecem, tá bem? Ele tem como área de atuação toda uma bacia hidrográfica, ou então subbacia de tributário. Lembra que é tributário, né? Você lembra que a gente falou de tributário? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. A gente chegou aqui falando tributários, então são aqueles que desagam em outros rios, né? Ou então, ele tem como área de atuação grupo de bacia ou subbacias, tá? Gente, o nosso querido Comitê de Bacia Hidrográfica, ele tem como competência promover o debate das
questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Então, ó, ele tem essa importância aqui, tá ok? 2, arbitrar em primeira instância os conflitos de uso da água. Então, em primeira instância, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos é a última instância, né? Aprovar o plano de recursos hídricos, olha só a importância do comitê. É ele que aprova o plano de recursos hídricos da bacia, tá bem? E além de aprovar, ele também acompanha a execução do plano de recursos hídricos, tá? Então, ele tem como atribuição essas duas coisas, tá? Aprovar e acompanhar a execução. E ele também tem como competência sugerir algumas providências para que sejam cumpridas as metas que estão colocadas no plano de recursos hídricos, tá bom? Tem também a competência para fazer o quê? Propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos as acumulações, as derivações, captação e lançamento de pouca expressão. Com qual objetivo? Inserir eles ou não na necessidade de outorga, tá ok? Ou de cobrança de uso, tá? E ele também tem estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir seus valores. Não é ela que aplica, mas é ele que, né, vai fazer essa sugestão. Estabelecer também critério para promover o rateio do custo das obras de uso múltiplo e de interesse comum coletivo, tá ok? Então é isso aí que a gente tem para destacar dos nossos comitês de bacia hidrográfica, e nós temos alguns polos que fazem parte de comitês de bacia hidrográfica, né? Se seu polo faz parte de comitê de bacia hidrográfica, manda pra gente aqui que a gente fala para todo mundo quem são, para estimular os outros que ainda não fazem parte de comitês de bacia hidrográfica a fazer, tá bem? Eu acho muito importante você estar atuando, mesmo sendo estudante, eu acho que é muito importante você estar atuando já, e os comitês de bacia hidrográfica são algo bem interessante, bem importante para que você possa compreender a gestão dos recursos hídricos de sua região, tá? Faz parte de comitê? Manda pra gente aqui que nossas consultoras enviam pra gente, tá bem? Vamos voltar lá pro quadro, terminar essa parte. As agências de água são o quê? Secretarias executivas do respectivo ou respectivos comitês, tá ok? O que nós temos então? A agência da água, ela só vai ser criada se existir prévia existência de comitê ou comitês de bacia e se houver viabilidade financeira dada pela cobrança de uso da água. Pessoal, eu não sei se tudo ficou muito claro para vocês, mas eu quero que vocês observem o seguinte. Nós vimos os fundamentos, nós vimos os objetivos, nós vimos os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e nós vimos os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Fica claro para vocês que tudo isso tem que andar como uma engrenagem perfeita para fazer a gestão dos recursos hídricos no nosso país? Fica claro a importância dos instrumentos, fica claro a importância dos órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Fica claro aonde se fundamenta a existência da Política Nacional de Recursos Hídricos? Se você conseguiu responder todas essas perguntas afirmativas, eu acho que eu estou extremamente satisfeito em ter trabalhado com vocês até esse determinado momento. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o quadro dar uma olhadinha. Vamos lá, Jataí, Goiás. Jataí participa da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Parabéns, pessoal de Jataí. Se tiver mais alguém aí, vamos falando aí que a gente vai jogando para o ar aqui, tentando estimular os outros polos também. Agora sim, vamos lá no quadro. O que temos aí? Temos um desenho bonitinho falando do quê, né? Um resumo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tá um pouquinho torto isso aqui, mas não tem problema não. O meu torto agora foi bem do norte do Paraná. Ó, âmbito nacional e estadual, os órgãos colegiados, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, comitês de bacia, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, comitê de bacia a nível estadual, né? Então vamos lá. O que mais? Administração direta. Chegou mais algum? Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste faz parte do Comitê do Rio Piracicaba. Olha, a gente mostrou aqui o Piracicaba, pessoal, de Santa Bárbara do Oeste. Que beleza. Parabéns a todos. A administração direta se dá aqui no nível nacional pelo Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Recursos Hídricos. Aqui, Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, tá bem?
Poder outorgante, aquele que outorga a ANA a nível federal, entidades estaduais, no nosso caso aqui no interior, no Paraná, não é só no interior, na capital litoral também. A gente tem o Instituto das Águas, que é o órgão outorgante aqui no nosso estado, São Miguel do Araguaia. São Miguel do Araguaia participa da bacia do Rio Araguaia. Que beleza, que beleza. E temos aqui como entidade de bacia, a Agência de Bacias, tá bem? Nacional e federal. Pessoal, a gente tem um minutinho de pergunta aqui agora. Se vocês tiverem alguma pergunta para enviar, pode enviar agora mesmo que a gente já soluciona ela nos últimos 4 minutos e meio que temos aqui, tá? Eu peço para nossas queridas tutoras enviarem isso. Enquanto as perguntas não chegam aqui para mim dentro do estúdio, a gente vai fazendo o quê? A gente vai recapitulando tudo que a gente trabalhou até a data de hoje, né? Ó, não se esqueça, a gente trabalhou ciclo hidrológico fundamental. A gente trabalhou também a bacia hidrográfica, que foi fundamental para a compreensão de tudo que estiver acontecendo ao nosso redor. A gente vai entender, né, que a bacia hidrográfica é o ponto fundamental, é a nossa unidade territorial fundamental para todas as ações. Pensem em bacia. Vou dar um conselho para vocês, tá bem? Trabalhem essa ideia de bacia hidrográfica dentro de todas as ideias que vocês foram trabalhar. Ah, professor, eu não gosto muito desse negócio de recursos hídricos, não. Mas eu gosto da questão de resíduos sólidos. Resíduo sólido tem tudo a ver com o quê, né? Com a questão de bacias. Chegou uma perguntinha de Salvador, na Bahia. Pergunta: a diferença entre água salobra e salina é a quantidade de sal dissolvido, tá? Eu vou dar uma só coladinha aqui para não ter risco de falar errado para vocês a diferença de um para outro. Se eu me encontrar nos meus papéis. Encontrei. A água salobra, ela varia de 0,5 por mil até e inferior a 30 por mil, e as águas salinas, elas são superiores a 30 por mil, tá bem? Na quantidade de sal dissolvido, certo? Se vocês, pessoal, né, vocês são do litoral, tiver interesse em saber, pega a 357 de 2005, que ela tem a classificação de corpos d'água salobras e também salinas, tá? Não é só de água doce. Eu resolvi trabalhar com água doce aqui no decorrer da nossa aula pelo simples motivo de que grande parte das pessoas que estão trabalhando aqui com a gente, tá bem? Com a gente nesse momento, fazem parte do interior, né? Então tá. Cabo de Santo Agostinho, nós temos o que? O que pode ser feito após uma bacia hidrográfica ser poluída? Nossa, dá uma mão de obra, despoluir, tá? A primeira coisa é você reverter os emissores, tá bem? Você conseguir acabar com os emissores de efluente. Segundo ponto, a gente tem uma capacidade do rio de autodepuração, tá? Depois de um tempo, se você não estiver mais lançando efluentes, contaminantes nesse curso hídrico, você vai ter o seguinte, você vai ter que vai diminuindo a carga poluente dele, tá bem? Porque vai começar a aumentar o nível de oxigênio dissolvido, vai diminuir a DBO, vai diminuir a DQO, a gente vai falar disso no ano que vem, não se assustem ainda, tá bem? A gente vai ter isso. Outra coisa que pode ser feita, dependendo do trabalho, remoção da lama de fundo do leito, do rio, fazer um tratamento dela, depois depositar novamente. É caro fazer. É muito caro fazer despoluição de águas, tá bem? Nós temos que pensar de uma outra forma, como não fazer para poluir, tá? Porque isso é muito mais interessante do ponto de vista econômico e também até do ponto de vista racional, né? Temos mais perguntas para agora? Será que tem mais alguma? Tem, de Lajeado, Rio Grande do Sul. De quem é a responsabilidade sobre o saneamento? Das empresas que fornecem água ou das prefeituras? Depende de cada lugar, tá? No nosso caso aqui de Londrina, a gente tem uma concessionária de água que presta serviço para a prefeitura de Londrina, mas em outros lugares não. A própria concessionária de água é da prefeitura, tá? Mais alguma coisa? Temos ainda mais meio minuto. Se não temos mais nenhuma pergunta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar naquela hora chata da aula, né? Que é a hora de se despedir, tá? Gostaria de agradecer a todo mundo, os tutores de sala, tutor eletrônico, o mestre Yoda, que estava ali atrás da câmera, Johnny, tá ok? Você que está sorrindo agora, tá bem? Então, todo mundo aqui que participou dessa aula, logicamente você é aluno, tá? A gente se vê daqui a pouquinho na aula atividade, onde a gente vai trabalhar o TORG, então fiquem bem atentos a isso, tá? Um grande abraço a todo mundo, uma boa noite e até a próxima terça.